Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém? Postamos alguns vídeos ontem. Estamos aprendendo esse negócio, se adaptando. Devagarzinho que vai aprendendo a mexer nisso. Vou demorar, que sou meio cabeçudo, sou meio ignorante, mas acredito que em breve a gente consiga fazer algo com mais qualidade. Eu levantei essa manhã pensando na nossa postura diante do que a Bíblia nos proporciona, né? Eu tenho reparado que nós queremos ser pregadores, ensinadores da palavra de Deus, mas eu tenho reparado que nos falta coragem, né, para poder fazer tal coisa. Nos falta coragem para poder ser verdadeiramente profeta, né? E a gente lê um pouco a Bíblia e a gente vê que os profetas, os caras tinham coragem, né? Natan chega lá para Davi e na cara de Davi ele vai entregar que verdadeiramente Deus mostrou a ele. Não tem conchave com Davi, não tem medo de Davi. Vai lá e fala para ele que o cara que ele está dizendo que é digno de morte é ele. Que a gente tem um pouco essa mania, né? Quando é com os outros, tem que morrer, tem que bater, tem que fazer. Mas quando é com a gente alivia o peso, né? A mão alivia. Mas Natan foi lá, entregou, tinha que entregar como tinha que entregar. E outros exemplos, né? Jeremias não tinha que entregar, ela entregava como tinha que entregar, não se preocupando com a sua imagem, mas em cumprir o que Deus mandou cumprir. Jesus, que o povo fala muito, Jesus pregava o amor, né? Quando teve que chamar de hipócrita, chamou, não é verdade? Quando teve que chamar de filho do diabo, chamou. Quando teve que fazer a obra de formador, ele fez. Eu sou um cara que eu não interfiro em muitas coisas que as pessoas dizem, até pregam, às vezes aqui na Cristo é o Caminho, coisa que eu não concordo, que eu não... Mas eu preparo tanto a igreja aqui para viver uma realidade que eu não me preocupo muito, que eu sei que a igreja aqui sabe selecionar o que ouve. Mas tem uma coisa que eu não deixo passar. E só teve um pregador aqui que eu tive que interpelar ele. É quando vem mexer no casamento. Aí tu pode pegar o hebraico, o aramaico, o grego, o ramaio, o que você quiser. O original, a réplica, o falso, o verdadeiro. Aqui tu vai arrumar problema se tu vier mexer no casamento. Mas não mexe mesmo. Não mexe mesmo. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 7. Não vou nem usar Mateus, porque eu quero acreditar que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, o Paulo está ciente do que foi dito por Jesus. Eu acredito que Paulo não está escrevendo de orelhada. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 2, falando também em casamento, eu acredito que Paulo já está também ciente do que Jesus disse em Mateus 19. Aí Paulo está dizendo assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo
Já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outros aquele. Ao solteiro e às viúvas, digo, seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se você não pode dominar o seu desejo sexual, então case, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aí, Paulo está ciente de Mateus 19. Não, porque Mateus 19 diz que em caso de adultério eu posso me separar. Só que está batendo em cima de uma tecla de divórcio. Mas me mostra o versículo, casa de novo. Mostra para mim onde está escrito casa de novo. Paulo nem toca no nível de problema. Ele diz, se separar, fique só, ou reconcilie-se com o mesmo. Aí tu vê um bando de covardes que não tem peito para aplicar a palavra, tá? Na hora de aplicar a palavra, fica olhando para a sua vida toda destruída e começa a destruir famílias. Eu quero perguntar aqui, que bonito tem o cabra chegar na igreja e dizer, eu tinha um demônio em casa e tal, agora Deus entrou na minha vida e me deu essa bênção. Aonde está o aproveito disso? É mais bonito ver alguém dizer, irmão, durante muito tempo eu, minha esposa, vivíamos assim, assado, ela já tinha saído de casa, só que Deus restaurou o meu lar. Olha a diferença. Olha a diferença. Que argumento tem esse cidadão para poder orientar uma família se ele abriu mão da dele? Aí você vai dizer, mas pastor, Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não quer ninguém. É esse o problema. Na hora de procurar, ninguém quer a orientação de Deus. Na hora de procurar, desculpa a expressão, faz igual o bicho. Vai pelo instinto, vai pela necessidade, vai pelo desejo. Aí depois que acabou a necessidade, aí agora o que vem? Problemas. E como que eu quero resolver isso? Simples. Argumentando que Deus não quer ninguém sofrendo. Tá entendendo? Argumentando, pastor, mas fulano tá me traindo. E aí? Aí Jeremias capítulo 3 está escrito, Senhor, a mulher deixando o marido, entrando com outro, voltando para ele, não contaminará ele. Aí Deus disse assim, vocês se misturam com tantos deuses e eu recebo. Meu perdão. Pastor, mas eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Tá aí, quer divorciar? Só que não vem com conversa fiada que Deus preparou outra bênção para mim. Não é. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia é para ser pregada do jeito que realmente vem estreitar eu e você. O caminho é estreito mesmo, meu lindo. O caminho é espinhoso mesmo. Ninguém é obrigado a ficar facilitando, porque senão você não fica na igreja. Eu tenho que ficar facilitando, senão você... O problema é seu. Se não aguenta a cobrança da palavra, a culpa não é minha.
A culpa da minha palavra, ela é dura para mim também. Tem um monte de coisa na palavra que eu não consigo me enquadrar, mas eu mudar a palavra, eu burlar a palavra para poder agradar, para fulano ficar dentro da igreja, ficar dentro da igreja contra a palavra. Tá faltando, tá? Eu sei que tem, mas ainda é pouco. Aqueles que estão ensinando a lutar pela família até que a morte separe. Aqueles que não se envolvem no problema conjugal com emoção, mas se envolve com a palavra. Aquele que declara casamento é até que a morte o separe. Eu sou totalmente a favor, se a mulher está apanhando dentro de casa, eu não quero ela não sou maluco. Vou falar, fica lá e vão morar nada. Se tiver que dar parte nele, dá parte. Se tiver que processar ele, processa. Faça o que for necessário para proteger a sua integridade física, para proteger a sua integridade moral, porém, divórcio, não. Casar de novo, não. Essa foi a tua escolha. Essa foi a sua escolha. Aí quer dizer, para casar, eu desobedeci pai, desobedeci mãe, desobedeci Bíblia, desobedeci todo mundo, dei meu jeito, me virei. Fui atrás da mulher que não tinha que ir. Aí depois que dá ruim, mas tem que entender que Deus não quer ninguém sofrendo. Pelo contrário, Deus quer que cada um arque com a sua responsabilidade. Deus quer que cada um pague, colha aquilo que plantou. Cada um pague o que deve. O problema não é aqui, o problema é no início. Porque o que começa na direção de Deus, Deus garante. Não estou dizendo que o nosso casamento é perfeição, não. Não estou dizendo que não temos divergência de ideias, não. Eu estou dizendo que a falha humana não o permite usar Deus para poder justificar. Não. Romanos capítulo 7, versículo 2. Enquanto a mulher que estiver ligada ao marido pela lei, se for de outro, está em adultério. Morto o marido. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo também conhece a regra da traição, mas Paulo nem toca no assunto morto. Aí se a gente for lá para Mateus 19, onde a rapaziada gosta de ficar trocando toda hora, pastores bagunçando a casa de Deus toda hora, se a gente for para lá também, nós vamos encontrar a palavra lá também. Porque quando eles falam, mas Moisés deu, aí Jesus vai dizer assim, Moisés deu por causa da dureza do vosso coração. Está sendo permitido por causa da dureza do vosso coração. Aí quando Jesus vai falar sobre em caso de adultério, Jesus já disse lá em cima, assim como Moisés deu por causa da dureza do coração, por causa da dureza do coração, eu vou deixar aqui uma regra. Por causa da dureza do coração. É porque não tem perdão. É porque não tem arrependimento. É a dureza do coração. Como um não perdoa e o outro não se arrepende, aí essa situação chegou onde chegou. Mas não é normal. Não é natural. Tá? Não é natural. Não vamos deixar isso banalizar dentro da igreja. Tá? Igreja veio para ser exemplo. Tá? Igreja não veio para se moldar aos costumes do mundo. Igreja veio para ser exemplo. Tá? Eu sou do pensamento seguinte, se eu não conseguir cumprir algo da Bíblia, mas eu também não vou ser jamais covarde de subir lá e ensinar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é o certo. Não. Se quer errar, erra sozinho. Se quer se comprometer, se compromete sozinho. Mas não leva os outros dentro da mesma linha. Porque eu, como pastor, eu sou chamado para sentar com a família e lutar por ela, pela restauração, lutar para que ela permaneça firme. Eu não fui chamado para poder jogar palavras que incentivam, que dê a pessoa coragem para se divorciar, que dê ela razão. Não, você está certo nada. Certo é até que a morte não separe. Isso é o certo. O resto é desvio na curva. O resto é desvio. O resto é atalho.
Esse é o certo. Mas, pastor, aconteceu. Esse é o certo. Mas com fulano deu certo. Nem tudo que deu certo está certo. Então eu quero pedir aqui os pastores, até os que casaram de novo. Você fez? Isso é teu com Deus, isso é um problema teu. Eu não estou aqui para se meter na sua vida. Mas pelo amor de Deus, lembra da palavra que diz: julga a profecia e não o profeta. Sabe o que Deus estava dizendo? Vai ter dia que o profeta está todo fora do prumo, mas ele está falando a minha palavra com verdade. Então ouçam a minha palavra que sai da boca dele. Lembra que Jesus disse para o povo sobre os escribas, os fariseus? Está entendendo? Está dizendo assim, ó: faça o que eles estão ensinando, mas não seja como eles. Então, vamos ajudar. Você assumiu uma responsabilidade? Você não acredita que está certo? Legal. Mas não é porque você quer assim que vai pegar e começar a destruir a igreja, botando daqui a pouco numa igreja só, tá uns 5, 6, 7, 8 divorciados trocando de mulher, daqui a pouco tá irmão pegando a mulher do outro irmão, né? Como já tem igreja assim, aonde o irmão tá com a mulher do que era do outro, né? Aonde o obreiro casou com a mulher do pastor, que era a mulher do pastor. É uma bagunça, tá virando um Sodoma e Gomorra dentro da igreja. Não, vamos botar em ordem. Tenha personalidade. Aonde você erra, na hora de ensinar, ensina certo. Aí se alguém jogar na minha cara, o problema é seu. O problema é seu, a responsabilidade de estar com a palavra é essa aí. Ou então eu não prego, ou então eu não ensino. Ou então eu digo, ó, tem um casal para orientar ali, olha só, nessa área eu não quero entrar, né? Porque eu não tenho exemplo para entrar. Eu vou falar o quê? Como que eu vou falar de casamento até que a morte separe, se o meu não foi até a morte? Né? Como é que eu vou falar que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus liberta, se eu não esperei minha mulher ser liberta? Eu não acreditei e esperei meu esposo ser liberto. Como que eu posso falar sobre se ela foi traída ou ele foi traído? Venha falar comigo, eu vou falar o quê? Perdoa como? Se eu não perdoei. Conclusão, eu vou ter que falar, não, traição, então tá liberado, você pode casar de novo. Eu não quero saber dos filhos, não quero saber do trauma que vai causar aquele divórcio. E se eu tentar orientar, fica, Deus vai restaurar, tenha paciência, ora, jejua, né? Não dá para ficar no mesmo espaço, na mesma casa, vai para outro lugar, mas não entra com o divórcio, busca para Deus transformar. Como que eu vou falar isso? Aí, se eu, de repente, eu estou pensando, mas se eu falar isso, a pessoa vai falar assim, pô, mas por que então não aconteceu no seu? Por que você não orou? Por que você não esperou? Por que você não confiou em Deus? Aí, devido a essa situação, eu acabo negociando a verdade. Então, não faça isso, tá? Não estou aqui julgando ninguém. Casou de novo, isso é um problema seu, isso aí quem vai resolver é Deus, eu não sou dono do céu. Mas eu estou dizendo que a gente tem que voltar a botar a palavra franca como é, porque senão vai virar uma bagunça a igreja. Que Jesus te abençoe. Um bom dia.